trago na minha vida, mesmo após a cirurgia bariátrica, as marcas da obesidade. E a obesidade, ela traz marcas tanto no nosso corpo físico externo, quanto também no nosso corpo físico interno, em algumas coisas que começam a acontecer ali dentro, como também na nossa mente, como também na nossa alma. As feridas que a obesidade traz, elas não acabam quando a gente emagrece, quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, porque ela se perdura por muitos anos. Se a gente não identificar que aquilo foi causado, ou que nós temos uma dor de fato, um trauma, um bloqueio, devido ao nosso estado estético ou questão do nosso corpo, a gente vive uma vida inteira sofrendo por algo que já não está mais no seu corpo, mas que continua na sua alma. Quando eu operei, eu tinha criado uma autoexpectativa de que teria um corpo perfeito, antes da bariátrica. E algo que a minha psicóloga, durante o tratamento da espera da bariátrica, foi ali quebrando esse gelo, já abrindo os meus olhos, dizendo, olha, não vai ser assim como você tem projetado. Quando, de fato, chegou na realidade, eu tive que lidar com todos os outros conflitos que a obesidade gera na minha vida pós-cirurgia bariátrica, como eu já contei pra você sobre o excesso de pele, que é algo que mexe, que continua mexendo na autoestima. Você se olha no espelho e ainda não está como você quer estar. Então, durante muito tempo da minha vida, embora eu tivesse emagrecido muito, eu ainda tinha a distorção de imagem diante dos meus olhos. Eu ainda me feria com palavras, mesmo mais 30, 40, 50, 60 quilos mais magra do que eu tinha. E a obesidade, ela faz parte da minha vida desde a minha infância. Eu fui uma criança gordinha, eu fui uma pré-adolescente gordinha, uma adolescente, uma adulta gordinha. Então, durante toda a minha vida, eu falo, né, que eu tenho, por mais que hoje eu estou mais magra, eu ainda estou na casa da obesidade 2, né? Obesidade 1 e 2. Então, quando eu oscilo um pouquinho do peso, obesidade 2. Quando eu emagreço um pouquinho, obesidade 1. Então, eu estou aqui oscilando em uma zona de perigo. Não é saudável ter o peso que eu tenho. E aí, eu lidei com a obesidade mais tempo do que eu tenho de operada, de bariátrica. Então, é muitas marcas que eu trago na minha história. E desde a minha infância. Naquele tempo, quando eu era pequenininha, não existia o termo bullying, mas já existia os apelidos pejorativos, como baleia, como orca. Não havia, né, um apoio de psicólogos dentro das escolas, como nos dias de hoje tem. Então, muitas vezes, a gente ouvia aqueles apelidos e a gente voltava para casa com aquela dor e não contava para ninguém. Então, é uma dor que vai, sim, se perdurando durante décadas e décadas e décadas e faz a gente sofrer, faz a gente chorar em silêncio. E isso vai ali culminando nos nossos bloqueios, nos nossos complexos de baixa autoestima, nas nossas comparações, de olhar que o meu corpo é diferente do corpo da coleguinha. E desde criança você já começa a se sentir inferior porque ela é magrinha, então ela é mais bonita. Eu lembro que na escola os meninos levavam presente para as meninas, né, da sala, quando era aniversário delas, e eu nunca tinha recebido presente. Então era muito nítido que havia essa diferença entre as outras meninas e aquela menina gordinha que era eu. E além de ser gordinha, eu era muito alta, então aparentava que eu era muito mais velha do que eu realmente era. A obesidade, né, deixa uma menina, criança, com um corpo muito mais como que a gente pode dizer, muito mais acelerado. Então as meninas ainda tinham os corpinhos ali pequenininho, eu já tinha seios, né? Então parece que a gente é mais velha, parece que a gente pode suportar algumas coisas. No outro vídeo eu contei pra vocês que a minha escola, eu estudei nessa escola durante boa parte da minha vida. E quando chegava nos desfiles de 7 de setembro, as meninas magrinhas da minha sala, que eram as menores, que eram menores, né? Elas eram as balizas, como uma espécie de bailarinas nos desfiles de 7 de setembro. Já eu, porque eu era grande, eles me colocavam como porta-bandeira. Então eu ia segurando uma haste de bandeira muito pesada, mas eu ainda era uma criança. Eles me colocavam junto com os adolescentes da época, uma criança junto com os adolescentes, porque o meu corpo tinha a aparência de um corpo de adolescentes. Mas eu não queria estar ali, eu queria estar em outro lugar. Por mais que eu sabia que o meu corpo não ia estar ali entre as bailarinas, eu queria estar onde as outras crianças estavam, porque tinha a ala das outras crianças, mas eu era colocada junto com os adolescentes. Então, foi criado na minha mente de que eu não era mais uma criança e que eu tinha que suportar tudo aquilo que eu vivia como alguém resistente. E isso foi muito doloroso, porque havia as rejeições, eu não tinha colegas na escola, as meninas, as crianças só se aproximavam de mim quando realmente precisavam. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de ler, então eu me dava muito bem nas provas, né? Na época eu tinha curso de computação na escola, então eu sempre gostei muito de internet não, porque na época eu não tinha ainda. Mas eu sempre gostei muito do digital, de mexer no computador, eu tinha computador em casa na época, então as pessoas só se aproximavam de mim para pedir ajuda, me ensina como que liga o computador, como que desliga, gente, tô falando de muito tempo atrás.
Me ensina como faz isso, como faz aquilo, na época de prova, me ensina como que faz tal conta, como que faz tal coisa. As pessoas sempre se aproximavam de mim por conta de um interesse. Então eu comecei a perceber isso, que elas sempre se aproximavam de mim por causa de algo em troca, e porque eu queria a amizade delas, eu sempre fazia muito para que eu pudesse ser aceita. Então essa linguagem do amor, entre aspas, de fazer as coisas, se tornou minha linguagem de amor, não porque eu quero amar as pessoas, mas porque eu queria ser amada por elas. E isso culminou, assim, em toda a minha vida, de ser aquele tipo de pessoa que dá todo o meu melhor, que dá todo o meu eu para as pessoas, e às vezes em troca de nada. Então eu me tornei aquela pessoa, na fase adulta já, me tornei aquela pessoa que sempre se esforçava para fazer o melhor para as pessoas, às vezes até tirando de mim. Tudo isso porque eu queria ser aceita, porque eu descobri que se eu fosse funcional para as pessoas, elas gostariam de mim. Da mesma forma, os meninos, quando eu comecei a crescer ali na fase da adolescência, né, na fase já de menina, eu descobri que se eu fizesse alguma coisa por eles, eu ficava perto deles. Então, como eu não teria o amor deles, eu tinha amizade deles, fazendo atividades físicas, atividades escolares, ajudando eles a fazer algum trabalho de escola. Eu meio que, entre aspas, comprava a amizade das pessoas, fazendo algumas coisas para elas, de forma que elas mantinham-se perto de mim e eu delas, porque a vida inteira eu fui rejeitada. Eu era aquele tipo de menina que, na hora do recreio, eu lanchava junto com a professora. Todo mundo tinha seus grupinhos, mas eu tinha a professora, porque eu sempre tinha dificuldade de fazer amizades e as pessoas não gostavam de sentar do lado de uma criança gordinha. Então não tinha o termo bullying, mas não é porque não tinha que não existia. E desde a infância também, os meninos na escola, eles são muito cruéis, né, gente? As crianças, elas são uma bênção, são tudo fofinhos, mas quando eles pegam pra serem maus, eles são ruins de verdade. E na minha infância, os meninos ficavam brincando assim, ai, você é namorado da gorda, você é namorado da Ju. Ficava, tipo, tirando sarro com os outros meninos. E aí esses meninos respondiam, ai, sai fora, eu não quero não. Então, por eu ver ver e ouvir muitas brincadeiras desse porte, o que a minha mente identificou? Os meninos não querem namorar uma gorda, eles não querem ser vistos como uma gordinha. Então, porque você é gorda, você não merece ser amada. Gente, esse pensamento de que você é gorda e não merece ser amada se perdurou por toda a minha vida. Hoje, maio de 2026, se eu não vigio, esse pensamento volta pra minha cabeça, pra minha mente. Ele povoa os meus pensamentos. Eu associei o fato, né, dos meninos ficarem brincando uns com os outros, você é namorado da Ju, e os outros não desejarem ser namorado da Ju, falar, sai fora, com essa questão de que eu não era digna de ser amada. E aí eu sempre pensava assim, e os meninos que brincavam eram meus amigos. Então, tipo assim, eles eram os meus amigos, a gente conversava, brincava juntos, porque eu também tive muita facilidade, depois de uma certa fase da minha vida, de fazer amizade com os meninos. Nos tornávamos muito amigos, mas pra ser namorado a Ju não valia. A Ju não podia. Então eu te criei uma resistência assim. Se alguém gostar de mim, se alguém for meu namorado, é só no escondido. Vai ter que ser assim, no off, para ninguém ficar sabendo, porque eles vão ter vergonha do meu corpo. Isso desde a infância, por causa das brincadeiras nos corredores de escola. Então aqui eu deixo desde já o meu alerta, gente, para as meninas e para os meninos gordinhos. Se você tem uma filha ou um filho que já está ali na obesidade, cuida dele na escola, pergunta como que ele está sendo, o que ele está ouvindo, porque as brincadeiras maldosas das crianças, elas culminam em traumas, em bloqueios que podem durar a vida inteira. Gente, se não fosse Jesus na minha história, se não fosse o Senhor apontando, olha, tem uma dor aqui, ó, essa dor aqui está te bloqueando a se sentir digna de ser amado. Se não fosse Deus falando isso no meu coração, eu nunca teria tido coragem de verbalizar que eu tinha um trauma. Não era nem desconhecer, eu não sabia que tinha esse trauma dentro de mim, até sabia, mas eu não tinha coragem de falar abertamente como eu estou falando hoje. Então a obesidade, ela trouxe muitos bloqueios, muitos traumas para minha alma, de palavras que eu fui ouvindo desde a minha infância, desde a adolescência. A distorção de imagem, ela começa a vir para minha vida a partir da comparação. Peraí, as minhas primas têm um corpo diferente do meu, as minhas vizinhas que eu brinco na rua têm um corpo diferente que o meu, as meninas na escola têm um corpo diferente que o meu. E contrapartida a isso, elas tinham benefícios que eu não tinha. Então os meninos gostavam delas, os meninos davam presentes para elas, nos aniversários das meninas, todo mundo participava, mas dos meus aniversários ninguém nem lembrava. Então isso vem a comparação. Eu queria ser, gente, uma invisível. Sabe aquela pessoa que ninguém vê, que ninguém conhece? Eu era essa criança. Eu era essa criança, só que eu era grande, eu era gordinha. E, pra glória de Deus, eu me destacava na escola por conta dos trabalhos. A minha mãe, ela sempre foi muito detalhista. Então, quando tinha uma maquete, a minha mãe sempre fazia melhor. Minha mãe é dessas. E aquilo se destacava. Então, eu fui me destacando na escola por causa dos resultados, né, das notas na escola. Então, eu nunca fui uma pessoa totalmente apagada, porque eu sempre me destaquei por esse outro lado. E aí, as pessoas só se aproximavam de mim quando elas precisavam desse meu outro lado. E eu fui vivendo esses conflitos desde a infância. Quando eu era criança, eu usava roupas de adolescentes.
Quando eu cheguei na adolescência, eu já não conseguia achar roupa pra mim. Então, nesse período de transição de adolescente, que é aquele momento que os hormônios estão lá em cima, que é mudança, né, de comportamento, de temperamento, de filosofia de vida, fisiologia louca, de filosofia de vida, que tudo tá mudando, transformando tanto dentro da gente quanto fora do nosso mundo, eu lidei com todo o peso do complexo de baixa autoestima. Eu queria andar bonita porque eu acompanhava as revistas, Capricho, Atrevida, toda a teen da minha época, gente. E eu via aquelas roupas e eu queria usar as roupas que coincidiam com a minha idade mental. Só que as roupas que eu tinha que usar eram as roupas que serviam. Eu me recordo que uma vez a gente foi fazer um trabalho na escola, uma apresentação na escola, e a gente tinha que comprar calça jeans colorida. E eu tava doida com uma calça jeans colorida. Quando eu cheguei na loja não tinha o meu número. E eu fui a única bênção da escola que tive que apresentar com uma calça jeans cor tradicional. Gente, foi pra mim o maior fracasso da minha vida aquela apresentação. Porque não servia. Os tamanhos das calças jeans eram infantis e quando eu cheguei na loja, o meu tamanho já era adolescente. Quando eu me tornei adolescente, já não achava mais roupas de adolescente. Então eu comecei a usar roupas tamanho masculino. E aquilo me deixava sem estética, né? Uma menina com roupas que cabiam. Não existia também a moda plus size como existe hoje. Então as roupas que a gente vestia eram as que cabiam na gente. A gente brincava que eram as roupas 4 buracos, né? Pescoço, os 2 braços e a parte da barriga, a circunferência. Porque era isso. As estampas eram feias, porque eram roupas para mulheres mais velhas, para mulheres mais maduras. E eu tinha que vestir aquelas roupas. E aí a minha mãe, sempre a minha mãe, gente, ela começa a criar a bela ideia de irmos para uma costureira, né? A costureira fazer roupas para mim. Só que a costureira da minha mãe era uma costureira que costurava, mas não tinha um bom alinhamento. Então ela fazia umas roupas sem acenturar, umas roupas, sei lá, tipo, estranhas, sabe? Então eu levava para ela a expectativa de uma roupa e ela criava uma outra realidade totalmente diferente da roupa que eu tinha criado na minha mente ou que eu tinha visto, porque eu recortava as roupas que eu via nas revistas. Levava pra costureira e falava, nossa, vou ficar igual a revista, igual a revista, igual a revista. Ficava nada igual a revista. Então aquilo sempre foi ali, trazendo mais complexo de inferioridade, mexendo muito com a minha autoestima, mexendo muito com toda a distorção de imagem. Então eu tinha essa percepção desde muito nova, que as minhas fotos eram feias. Quando eu fiz 15 anos, eu não quis fazer book de fotos, eu não quis fazer vídeo de 15 anos, não foi porque nós não tínhamos condições, foi porque eu tinha tanto complexo de baixa autoestima que eu não cogitava a ideia de fazer um vídeo, até porque eu sabia que eu não teria roupas para poder fazer um book de fotos, porque as minhas amigas faziam um book de foto e mudavam 4 vezes, 5 vezes as roupas, né, para poder tirar as fotos. Já eu não tinha a quantidade de roupas que elas tinham, e mesmo se tivesse, as minhas roupas não ficariam bonitas, então eu não fiz. Eu fui ali me recuando, me sabotando mesmo para não viver esses processos. Fui muito rejeitada igual eu falei com vocês, eu era muito grande e as pessoas me viam como uma menina já mais velha, mesmo a minha mente sendo de criança. Então, uma vez a gente foi fazer um teatro na escola, ainda ali na fase da pré-adolescência, e eu fui uma nuvem. E eles simplesmente deram falas pra todo mundo, porque as crianças eram pequenininhas, era bonitinho ver as crianças pequenininhas. E eu, que era grande, eles me colocaram lá atrás com uma nuvem. Eu tava toda de azul e uma nuvem cobrindo o meu rosto. Então, às vezes eu abaixava assim, a tia, levanta, levanta. Eu tinha que levantar e esconder o meu rosto. Gente, eu amava teatro. E eles nunca me davam a oportunidade de poder ter falas, porque sempre as falas eram das meninas mais magrinhas, das meninas mais bonitinhas, das meninas mais populares da escola, e eu não era essa menina. E aí, hoje, pra glória de Deus, eu faço teatros, eu viajo fazendo teatro. Então, assim, o Senhor, ele vai restaurando algumas coisas, mas a gente traz, né? Eu ainda tenho essa memória aqui dentro de mim. E vergonha de ir em clubes, vergonha de ir em praia, isso desde a infância. Desde a infância pra adolescência, da adolescência pra vida adulta. Contei também no outro vídeo, né, que a minha sala, na época da escola, ganhou uma gincana, que o prêmio era o clube, e a minha mãe se esforçou muito para que que a minha sala pudesse ganhar aquele prêmio. No dia da recompensa eu não fui, porque o prêmio era num clube e eu tive vergonha de ficar de maiô na frente dos meus colegas e ser humilhada por eles, porque eles eram, assim, duros com as palavras que eles diziam contra mim. E tudo isso foi desenvolvendo exatamente os complexos de autoestima. Não conseguia me apresentar em público, tinha vergonha de chegar nos lugares quando tinha muitas pessoas, na minha cabeça estava todo mundo olhando e falando de mim, e isso não mais na adolescência, isso foi se perdurando pra adolescência, né? Não mais na infância, mas foi assim sendo levado pra adolescência e pra vida adulta. Então a distorção de imagem, ela sempre foi me acompanhando durante todo o processo. Então eu me via um monstro na frente do espelho, eu me via um monstro nos vídeos, eu me via um monstro nas fotos. Eu não gostava de tirar foto, era na época também das câmeras digitais, então você tirava foto de selfie. Na minha cabeça, tirar foto de selfie e não mostrar o meu corpo, meio que fantasiava que eu ainda não era tão gorda quanto aparentava ser. Então a maior parte das minhas fotos eram selfies, porque eu não queria tirar foto de corpo. E aí a selfie a gente coloca filtro, a selfie a gente põe, a gente colocava no Paint, né, mudava algumas coisas ali.
E eu fui ensinada, não tinha filtro como tem nos dias de hoje, né? Mas a gente usava algumas outras. Era Photoshop, gente. Tinha no computador da gente, a gente instalava o Photoshop, então tinha como você tacar um monte de filtro que não muda nada. Mas na minha cabeça aquilo ali me deixava mais magro, então as fotos podiam ir pro Orkut. Tô falando de muito tempo atrás. E ali eu fui viver uma vida de fuga. Então, por exemplo, fugindo, né, das fotos, se eu tirava uma foto e não gostava, enchia ela de filtros do Photoshop, mexia nela no Paint mesmo, colocava algumas coisinhas que a gente tinha aprendido naquela época no curso de computador fazer. A gente ia fugindo. As roupas que eu usava eram roupas que escondia a barriga, que escondia as pernas, que escondia os braços, porque na minha cabeça, escondendo aquilo, as pessoas não veriam com tanta nitidez como que era o meu corpo. Então, usava roupas largas e sempre muito vaidosa, mas não podendo viver a vaidade que eu queria viver. É muito incrível, né? E sempre também tentando emagrecer. Durante todo esse processo, sendo submetida a dietas, a remédios, a minha vida inteira foi assim. Principalmente quando chega na adolescência e a diretora da minha escola chama minha mãe e começa a falar com ela: olha, você já procurou um médico endócrino para tua filha? Porque ela é muito gordinha, né? E é muito bom começar esse tratamento. Então, a minha mãe começa ali a trabalhar, né, nessa questão do meu corpo, da obesidade, desde muito cedo. Então, eu fui submetida a uma luta contra a balança desde muito criança, né? Começa com a comparação com as crianças, depois eu chego à identificação de que eu tinha um problema e que eu precisava ir para a sala do médico. Ninguém resolvia o corpo dela na sala do médico, mas eu tinha que resolver o meu corpo na sala do médico. Então eu começo a criar essa resistência de que, nossa, eu realmente sou muito diferente. O fato de ser gordinha me trouxe até no médico. Então eu não sou perfeita, eu não sou normal. Eu realmente tenho uma coisa muito diferente dentro de mim, que no caso era a obesidade desde a infância. E eu fui vivendo algumas experiências que eram realmente desastrosas. Eu caí da cadeira, né, da cadeira de plástico, essas benditas cadeiras de plástico. Eu tava numa lanchonete no meu bairro, comendo cachorro quente. E eu sentei na cadeira tranquilamente, passou um tempo, a cadeira esborrachou. E eu caí no chão. Foi horrível a situação, porque tinha uns policiais que estavam comendo cachorro quente também. E eu precisei ser levantada pelos policiais. Ai, como é que você tá? Você tá bem? Eu acho que eu desmaiei, eu passei mal, fazendo a louca. Mas foi muito constrangedor pra mim, tá? Tava junto com uma amiga minha, e ela ficou assim, sem saber o que fazer. Eu achei muito bonito da parte dela, que ela nunca tocou no assunto. Nunca tocou no assunto. Eu caí, os policiais me ajudaram a levantar. Ela me ajudou a levantar, ela, você quer ir embora? Eu falei, sim, quero. A gente veio embora conversando outro assunto e ela nunca tocou no assunto. Mas eu cheguei em casa aquele dia, eu morri de chorar. Eu falei, Jesus, me ajuda. O que tá acontecendo, né? Foi muito triste, foi muito constrangedor. Roleta de ônibus, gente, eu não andava de ônibus. Eu não andava de ônibus. Eu não ia nos lugares que precisavam ir de ônibus porque eu não queria passar pela roleta de ônibus. Eu não sei como que é a roleta na cidade de vocês, não sei como é hoje, não sei como era antes, mas aqui na minha cidade as roletas eram, tipo, desse tamanhozinho. Então, para as pessoas magras passar, elas tinham que passar de lado. Imagina as pessoas gordinhas passarem, então a gente ficava entalado. Ou então a gente tinha que pedir o motorista para abrir a porta de trás do ônibus pra gente entrar, ou ficar na parte da frente, porque na minha cidade é assim, a gente entra pela porta da frente do ônibus e ficar naquela parte perto do motorista, e fica um monte de gente ali, fica as pessoas mais idosas, fica as outras pessoas mais gordinhas, fica as pessoas que entram no ônibus, então era muito constrangedor, eu simplesmente não andava de ônibus. Eu fui andar de ônibus de novo quando eu tinha feito a bariátrica, já tinha emagrecido um pouco, e aí eu tinha mais segurança para passar na roleta, mas mesmo assim, até hoje, quando eu vou passar na roleta, eu tenho medo de ficar agarrada, mesmo sendo um pouco mais magra, e mesmo a roleta abriu, acho que ela abriu uns 2 centímetros, daquele tempo pra hoje, ela abriu uns 2 centímetros, mas eu continuava tendo vergonha, até hoje, na hora que eu vejo uma roleta, eu, caramba, será que eu vou passar ali? De tanto bloqueio, de tantas más lembranças que eu tenho dessas benditas roletas. Roupas, sapatos. A minha época também, o sapato não vinha número 39. Hoje, graças a Deus, já veio o número 39, porque eu também sou alta, né, gente? E aí eu tenho 1,76. Então, assim, naquela época, não tinha sapato 39. E os sapatos que tinha eram de mulheres muito mais maduras. Então, eu era uma menina novinha, com, sei lá, 10, 12 anos, e eu tinha muita dificuldade de achar rasteirinha, de achar sapato, de achar tênis, porque os números 39 não eram feitos com tanta facilidade e frequência como é hoje. Para achar sapato para uma menina gordinha era totalmente difícil. E aí a gente achava numa loja que era muito cara, porque produzia sapatos quase feitos sob medidas, era um sapato de marcas. Então todo mundo comprava várias sandálias e o preço que eu pagava em uma sandália era o preço que todo mundo comprava duas. Então eu tinha uma sandália boa, uma sandália mais ou menos para poder ir em almoço de família assim, e uma de festa. Eram as únicas sandálias que eu tinha, porque não achava sandália. E ali, mais constrangimento, porque quando precisava achar sapato, tinha que rodar o centro de Belo Horizonte inteiro, atrás de uma sandália que coubesse no meu pé. Tênis, eram tênis já mais masculinizados, né? Os tênis coloridos eram numeração menor, então eu tinha que usar um tênis mais neutro, mais azul, mais preto, porque eram os tênis também que cabiam. Então tudo isso, por mais que pareça bobo, vai trazendo pra mente da gente de que você é diferente, de que pra você é o resto, de que, sei lá, você não pode, não consegue, não vai se sentir bonita, não vai ficar bonita. Tinha pavor também de ir em parques de diversão, de ficar agarrado na roda gigante, de subir na roda gigante, a roda gigante cair. Os meninos brincavam com isso, né? Ah, se você for no parque, a roda gigante
gente vai cair. Ficava um monte de apelidos e aquilo trazia traumas, bloqueios. Uma excursão na escola, que os meninos foram pra cidade de Tiradentes, aqui em Minas Gerais, eram tipo uns carrinhos que andavam nas grutas. Eu não fui na excursão porque eu tive vergonha de ir no carrinho e ele entalar. Desde a infância, eu parei de ir no parque. Eu lembro uma vez que eu fui no parque de diversão com a minha mãe, com meu irmão. Ela comprou um monte de ticket, né, pra gente poder andar nos brinquedos. E eu não andei em quase brinquedo nenhum, porque eu tinha medo de ir nos brinquedos, os brinquedos agarrar, os brinquedos entalar, eu ficar presa nas ferragens dos brinquedos. Eu comecei, desde muito cedo, a me privar de algumas coisas normais da minha idade. Eu fui no Hop Hari uma vez com os meus primos, paguei uma viagem caríssima pra ir pra São Paulo. Chegou no Hop Hari, eu escolhia os brinquedos que eu ia, porque os brinquedos que não tinha segurança de que eu não ficaria entalada, ou que eu poderia comprometer o brinquedo e as outras pessoas eu não frequentava. Eu sempre comecei a lidar com essa preocupação de não atrair para mim vexame e também de não prejudicar as pessoas por causa do meu peso. Então eu me tornei uma pessoa que antes de fazer qualquer coisa, eu pensava 100 vezes antes de fazer, porque se eu fizer eu posso atrapalhar outro, eu posso atrair um vexame para mim. Gente, a obesidade ela traz muitas marcas. Como eu comecei no início do vídeo, tem as marcas físicas, né, que são as marcas externas. Então eu trago o excesso de pele, eu trago as cicatrizes das cirurgias, tem as marcas internas do meu corpo, como o meu joelho não é um joelho normal, eu sinto muitas dores, né, porque o meu corpo comportou 172 quilos, o meu osso não estava preparado para aquilo, então o meu joelho hoje chora, né, todo aquele peso que ele carregou durante muito tempo. Eu tenho muitas dores na coluna, porque a vida inteira, por eu pesar muito, o meu corpo foi para frente, então durante muito tempo eu andei encurvado, então até hoje a minha coluna sofre com essas coisas, né, o sistema endócrino do meu corpo é todo desregular, fui diagnosticada com endometriose, pode ser que a endometriose tenha sido ali desenvolvida desde a adolescência por conta do excesso de gorduras. Todas as marcas físicas, externas e também esses bloqueios. Bloqueios de falar em público. Gente, eu fui descobrir que eu ainda tinha bloqueios por causa da obesidade, quando eu fui empreender agora na vida adulta. Quando eu tinha vergonha de aparecer em público e de expor os meus produtos e ter medo das pessoas começarem a me julgar que o meu produto não era com qualidade porque eu era gorda. Porque em mim o produto não ficava bonito, podemos dizer assim. E ali o Senhor começa a falar com o meu coração: olha, tem alguma coisa errada aí dentro de você. Eu já tinha passado por alguns processos com o Senhor, mas ainda não eram todos os processos de cura. Eu ainda não tinha tido na minha mente o tanto que eu precisava ser curada, não somente do meu estético obeso, mas também de todas as marcas que a obesidade tinha trago para minha mente, para minha alma. Até mesmo para me relacionar, porque aí, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu comecei gente, lembrando, antes da cirurgia bariátrica, eu era bem gordinha, eu não tinha me relacionado com ninguém. Eu amava os meus amiguinhos, todos em silêncio, e eu me aproximava deles, né, como amiga, mas eu não conseguia me abrir para me relacionar com ninguém, até porque também as pessoas não chegavam, né, os meninos não chegavam para poder, eu quero ficar com você, eu gosto de você, nem nada do tipo. E eu me fechava também. E aí eu fui criando essa resistência, como eu falei com vocês, de que eu era digna de ser amada, mas eu via todas as minhas colegas sendo os meninos que eu gostava interessados nas minhas colegas. E aí eu era pombo correio deles: olha, fulano tá gostando de você. Enfim, fazia ali a cena, né, para que eles pudessem fazer. Eu literalmente pombo correio das pessoas, porque como eu tinha certeza de que eu não seria amada, eu me mantinha perto dos meninos fazendo o quê? Trazendo as minhas amigas para eles. Olha que loucura. E eu lembro que teve uma vez que uma amiga minha, ela gostou muito de um menino que eu gostava. E eu fiz uma oração ridícula assim pra Deus: ai, Deus, abençoa o fulano e a fulana, eu troco a minha felicidade pela dela, porque eu queria tanto permanecer perto dele, que eu entendi que se ele fosse namorado da minha amiga, ele ficaria mais perto de mim, e eu gostaria só dele perto de mim. Era o suficiente, ver ele como amigo. Então eu fui aprendendo desde muito novinha que se eu gostasse de alguém, ela não iria gostar de mim, então eu poderia ser só amiga dela, que tudo bem. Não precisava casar, não precisava namorar, isso já na vida adulta. Quando eu comecei a me interessar por algumas pessoas, já na fase adulta, mesmo depois da bariátrica, eu tinha ainda esse pensamento, tipo assim, fulano, se ele não gostar de mim, se a gente não ficar junto, beleza. Mas se a gente continuar amigo, tá de boa. Porque eu tinha criado essa mentalidade desde a minha infância. Então, até pra me relacionar, isso foi muito prejudicial, porque o pensamento que eu tinha era que eu era indigna de ser amada e só ser amiga era o suficiente. Quando eu fiz cirurgia bariátrica, o corpo da gente emagrece, a gente fica mais bonitinho, fica mais visível. Aí começou a vir os rapazes querendo namorar, querendo ficar com a gente. Só que eu ainda tinha essa restrição. Eu ainda não conseguia me abrir pra qualquer pessoa. Eu não conseguia ficar com qualquer pessoa, porque como que esse menino tá interessado em mim? Tem alguma coisa? Não, tá errado, tá errado. Eu sempre pensava assim: não, tá errado. Esse menino não tá interessado em mim, ele tá louco, ele tá bêbado. E aí, teve uma vez, eu já estava em processo de emagrecimento, já tinha feito a bariátrica, mas ainda não estava 100% magrinha ainda. Veio um rapaz querendo ficar comigo, um amigo meu virou e falou assim: fica com ele, que é o melhor que você vai ter. E esse rapaz estava bêbado, gente, ele estava assim, sabe, totalmente fora de si. E um amigo meu vira e fala assim: vai ser o melhor que você vai conseguir na vida. Eu peguei aquela frase dele, combinei ela pra mim. Guardei ela durante muitos anos depois daquilo que ele falou. Mesmo mais magra, eu ainda lembrava que o máximo que eu poderia ter era uma pessoa bêbada caindo no chão, se interessada por mim. Era tipo assim, o fim do fim. Quando eu emagreci, eu comecei a chamar a atenção das pessoas, vinham alguns rapazes, eu não conseguia me relacionar, e aí eu me relaciono com um rapaz, que eu gostei dele, que eu contei em outros vídeos da dependência emocional e afim. Porque dele foi uma pessoa que casou, ele se interessou por mim, eu me interessei por ele, então vou abrir meu coração pra essa pessoa. E eu caí assim, de cabeça naquele relacionamento, e era uma bacia rasa e quebrei a cara. Enfim, não é sobre isso esse vídeo.
Quando eu comecei a me relacionar com ele, eu tinha muitas inseguranças. Isso, eu tava no melhor auge do meu corpo. Eu tava com 85 quilos. Eu tava bem bonitinha, tinha muitos excessos de peles ainda, mas ele parecia que ele não se importava com aquilo, sabe? Então, pra mim, me trouxe uma segurança. Só que eu não era cristã ainda, tá, gente? Eu tava desviada da presença do Senhor nesse tempo. Então, eu tinha muita dificuldade na hora da intimidade, porque o peso da gente ainda tá ali, não, eu ainda sou gorda, mesmo já sendo mais magra. E ali eu fui tendo dificuldades para me relacionar. Eu tinha vergonha de ser visto comigo em público, porque eu achava que todo mundo. Lembra da infância? Que os meninos ficavam falando, sai fora, eu não sou namorado dela, não. Eu achava que ele ia fazer a mesma coisa. E de fato ele não fez a mesma coisa, mas ele fez coisas piores, porque ele me traía, né? Ele tinha várias outras pessoas. Então, quando eu começo a me abrir pro amor, eu começo a ser trocada por outras meninas. E o padrão das meninas que ele traía era sempre meninas magras. E aí eu começo a colocar a culpa no quê? É porque elas são magras que ele tá me traindo. Porque se eu fosse magra, ele não me trairia. E aí eu começo a colocar a culpa nas minhas gorduras, começo a colocar a culpa nos excessos de pele, é porque o meu corpo não é bonito. É porque o meu corpo ainda carrega as marcas da obesidade que eu tô sendo traída. Não é por causa do caráter dele, não. Era por causa do meu corpo. Então eu começo ali, mesmo mais magra, na fase adulta, mais madura, a desenvolver esses tipos de pensamentos. Eu não sou digna de ser amada porque eu sou gorda. Isso vem se perdurando desde a infância, adolescência, vida adulta obesa, vida adulta mais pós-bariátrica. Desenvolvi todos esses bloqueios, todos esses traumas, distorção de imagem, de me ver feia na frente do espelho, de não gostar do que eu me via, de começar a sabotar os meus processos. Então, às vezes, eu estava muito nervosa, principalmente quando eu comecei a ter crise de ansiedade por causa da dependência emocional. Então, eu pegava os meus excessos de pele e eu me apertava, querendo me machucar mesmo, para poder me punir, porque você é gorda, porque você é feia, porque você não vale nada. Eu queria me punir. Isso mais magra, gente. Isso já no auge do melhor tempo do meu corpo pós a bariátrica. Isso já com a cirurgia de abdominoplastia. Eu ainda me julgava, eu ainda me condenava, eu ainda me criticava, os meus processos eram cruéis. Eu já estava mais magra, mas a obesidade, trauma, bloqueio, feridas na minha alma, gritava. Gente, a obesidade física, a cirurgia bariátrica resolveu, mas os traumas, eu não fui curada quando eu saí do bloco cirúrgico. Esses bloqueios que foram causados desde a infância, eles me seguiram durante a vida inteira. Frustração de não me sentir capaz de ser uma boa profissional, frustração de não me sentir capaz de ser uma boa esposa, até a gestação. Eu ficava com medo de engravidar, engordar de novo. Eu ficava com medo de ter filhos e do meu corpo deformar por causa da maternidade. Então eu tirei o sonho de ser mãe do meu coração. Se isso vai me trazer problema, então eu não quero ser mãe. Sabe, tudo isso carregando desde a minha infância, a minha criança interior ferida. A minha criança interior é cheia, porque todo mundo tem uma criança, né? O que a gente vive na infância acompanha a gente a vida inteira. A infância é terra que a gente se pisa a vida inteira. Então eu sempre trouxe essas marcas, esses complexos de que eu deveria ser lançada para trás. Eu ainda era o personagem da nuvem. Você é lá atrás, com uma placa se escondendo. Você não tem direito de falar em público, você não tem direito. O máximo que você vai se destacar na vida é por ser inteligente, por saber fazer trabalho, por saber apresentar trabalho, porque eu sempre fui muito... Por mais que eu tinha vergonha de falar em público, que realmente tinha, eu sempre gostei muito de ler. Então eu sempre fui muito boa com as palavras. Então na hora de apresentar os trabalhos na escola, eu era muito boa. E aí as professoras, ali no ensino médio, as professoras começaram a aproveitar a minha oratória para me trazer mais pra frente. Ju, pode vir. Você que apresenta trabalho. Ju, você que vai apresentar tal programação da escola. Aí eu começo a ter voz. Gente, isso me salvou. Professoras, me salvou. Professoras do ensino médio, ali já nem vou lembrar de qual série mais, gente, mas ali já mais velha, né? Já mais adolescente. Foi onde eu comecei a entender que eu era boa na sala, na escola, apresentando trabalho. Eu fui oradora, né, de alguns eventos da escola, porque eu sabia me comportar, então eu fui tendo voz. Mesmo assim, com muito medo, com muita vergonha, mas elas foram me empurrando ali, vai, você é boa no que você faz. E aí eu comecei a desenvolver a fala em público, na escola. Gente, isso é muito bonito, essa é a parte da minha história que eu olho e lembro de cada professora que me empurrava. Então, nesse decorrer da vida, nisso que a gente chama de vida, eu fui vivendo bloqueios e desbloqueios, mas ainda tinha muitos bloqueios dentro de mim. Eu fui destravada desse bloqueio de falar em público, então eu me tornei uma tagarela, ainda gordinha ali na fase do terceiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano. Aí eu já começo a conversar mais, me tornar mais popular, foi aonde eu começo a fazer as festas junto com os meus amigos, eu começo a me posicionar de uma forma diferente, né? Por causa desse impulso que as professoras davam, eu começo a ter mais amigos, eu começo a ser popular, gordinha, popular. Uma chavinha na minha vida vira, mas não vira tudo. Aí é a fase que eu começo a viver o seguinte: nossa, essa menina é gordinha e ela é feliz, ela não tem trauma nenhum, só que tinha. Só que eu fiz uma carcaça, isso já na adolescência, 14, 15 anos. Eu fiz uma carcaça na minha vida mesmo,
que eu escondia as dores que eu sentia, né, os complexos e afins, continuava me sentindo indigna de ser amada, mas eu construo uma nova identidade, que aí começa a colocar pra fora a minha essência, mas a minha essência de falar, a minha essência de gostar de estar entre as pessoas e afins, a essência de ser festeira, mas sempre escondendo quem eu era, o que eu tinha dentro de mim mesmo. Me torno uma menina popular, todo mundo me conhecia, né, começo a conversar com todo mundo, e afins e assado, só que eu levo pra dentro do meu quarto a minha solidão. Os amores que eu vivi de forma platônica, que não eram correspondidos, os complexos de baixa autoestima, às vezes que eu continuava me vendo no espelho e me sentindo horrorosa, as comparações, o fato de ver as amigas namorando e eu nunca namorando porque eu era gordinha, mas na frente de todo mundo eu era a menina popular. Eu era a menina que, nossa, as mães das minhas amigas falavam, nossa, aquela Joevelyn, ela é alto astral, ela é isso, ela é aquilo, mas dentro do meu quarto eu não era tudo aquilo que eu era em público. Era como se realmente eu colocasse uma máscara para poder ser aceita. Lembra que eu falei que eu aprendia sempre a fazer as coisas para poder ser aceita? Aí sim, nessa época da minha vida, eu já não era mais a menininha rejeitada. Agora eu era líder de uma gangue. Eu era líder das festas da escola, dos encontros após as aulas. Eu me tornei essa menina. De fato, essa era a minha essência, que ficou a vida inteira escondidinha dentro de mim. Mas quando eu me libertei, quando eu começo a colocar essa essência para fora, eu não era tudo aquilo. Porque eu tinha que ser a mais feliz. Eu não podia dar o braço a torcer de que havia tristezas dentro de mim. E me escondi dessa máscara de a mais feliz, a mais alegre, a mais divertida, a mais festeira durante outra parte da minha vida. Foram os dois extremos, né, que eu fui vivendo para poder fugir da verdadeira identidade, da verdadeira realidade que eu era. Eu não gostava do meu corpo, mas eu nunca conversava com as pessoas sobre isso. E aí o tempo foi passando, muitos traumas, muitos bloqueios. Fiz a bariátrica, emagreci, fiz a abdominoplastia, sempre vivendo esse contraste, né, de ser a popular, mas dentro do meu quarto chorar, sofrer. Na época da bariátrica eu orava, gente, eu, Senhor, Deus me dá aquela cirurgia de gente grande, Senhor, me abençoa. Ficava vendo na internet, na época de internet de escada ainda, o antes e depois de pessoas que já tinham operado a bariátrica, ficava ali, nossa, vai chegar a minha vez, vai chegar a minha vez. Fiz a bariátrica, emagreci, tal. Me envolvo com esse relacionamento que eu falei com vocês, desenvolvo a dependência emocional, os complexos de baixa autoestima, entro em depressão, começo a culpar o meu corpo porque eu tô gorda, é porque eu não tô sendo amada, que se eu fosse magra ele não me trocaria. Começo a me comparar com as outras meninas e aquela loucura toda. Isso explode. Chega um momento que o complexo de baixa autoestima explode na minha vida. Em tentativas e em pensamentos de suicídio, porque eu não conseguia mais suportar ter que fingir que eu era uma pessoa que eu não era. E agora, com um peso a mais na minha história, que eu estava dependente emocionalmente de um relacionamento que me traía com um monte de outras mulheres. Ou seja, eu ainda me via indigna de ser amada. Porque como que uma pessoa te ama e que fica com um monte de outras pessoas é porque você não tá sendo o suficiente pra ela. E por que eu não tô sendo o suficiente? O que eu tenho de diferente dessas outras mulheres que ele tá me traindo? A única coisa que eu tenho de diferente delas era a cor do cabelo, porque a maioria delas era loura, e o meu cabelo era preto, e porque elas são magras e eu sou gorda. Batata! Já sei por que ele não tá ficando só comigo. Porque ele tá se satisfazendo nos corpos que não é o meu biotipo. E aí eu enlouqueço nessa fase da minha vida, porque eu começo a gente apertar os excessos de peles que eu tinha e que eu tenho ainda, e a me maltratar, dizer palavras duras, severas contra mim mesma. E aí eu começo a aceitar aquelas traições, começo a aceitar a situação que ele me coloca, né, abaixo de zero, aceitar as traições caladas, a saber que às vezes ele estava mentindo, mas ele estava com outra pessoa, porque eu pensava assim, eu vou emagrecer. E aí, quando eu emagrecer, tudo isso vai acabar. Aí eu começo a minha luta de novo contra a obesidade, contra a balança, de tentar emagrecer, de tentar ter um corpo perfeito, e aceitando todas aquelas traições, porque se eu falasse, ele poderia ir embora. Até brigava, mas brigar não adiantava nada. Mas eu começo a fazer o quê? Ficar em silêncio, a fazer vistas grossas para algumas traições, para que ele pudesse permanecer na minha vida. Sempre em troca, né? Sempre fazendo alguma coisa para as pessoas ficarem na minha vida. Sempre tendo que dar suporte. Eu dava muito suporte para ele, ajudava ele em algumas coisas que ele fazia, porque assim, se eu me tornar funcional, ele não vai querer perder a mão de obra que ele tem, que sou eu. Sempre fazendo algo para as pessoas poderem ficar perto de mim, por causa da insegurança que eu tinha em relação ao meu corpo. E aí, nesse processo todo, contando de forma bem resumida, entra Jesus na minha história, no processo de conversão. Também tem outros vídeos aqui no canal, se vocês quiserem lá ver os vídeos que eu falo sobre a conversão. Entra Jesus na minha história, em um processo que eu estava assim, morta, já não tinha mais expectativa de vida, já tinha cometido algumas tentativas de suicídio, porque eu queria realmente ceifar a minha vida, não via beleza mais na minha vida. Aí aquela menina feliz, divertida, cheia de festas, de sonhos, já não existia mais. Essa menina se tornou uma caveira ambulante, já tinha desistido de tudo por causa da dependência emocional. E sempre culpando o fato do meu corpo ser o corpo que era indigno de ser amado. Começo a buscar mais um pouquinho do Senhor, não era tudo ainda, e começo a fazer a transição do mundo para a presença do Senhor, e me converto, me batizo, porque embora eu tenha crescido na igreja, eu me desviei com os 14, 15 anos, que foi essa fase da minha vida que eu destruncho, né? Antes eu era a menina pacatinha, de repente eu, a menina popular. E aí nessa fase da menina popular é a fase que eu me desvio da presença de Deus. Nunca mais pisei na igreja, eu raramente pisava na igreja.
me tornei, né, o mundo me aceitou de tal forma, e aí quando chega nessa fase, da fase da dependência emocional, que eu morro, praticamente acabou aquela essência toda do que eu tinha, é que essa dor dos complexos de baixa autoestima se tornam muito mais evidentes dentro de mim, né? Foi o que o Senhor usou para poder trazer para fora que existe uma dor dentro de você. Foi a dependência emocional. E aí, quando eu tive dependência emocional, eu fui, assim, identificar que era uma que era uma dependência emocional, fui estudar sobre, e fui vendo que a raiz da dependência emocional era aquilo que eu pensei a vida inteira sobre mim, que eu era indigna de ser amada. E aí foi nesse processo que o Senhor começa a entrar na minha vida, a me submeter a processos de identidade, de poder falar, né, que, olha, precisa abrir o seu coração, você precisa verbalizar aquilo que tem dentro de você, porque tem dores dentro de você. Aí eu levo os meus processos para o Senhor, aos pés do Senhor, em desespero, em dor, em lágrimas, em sangue, em mutilações. Eu começo a viver esses processos com o Senhor. E aí é onde Jesus começa a trabalhar a minha identidade, começa a me dar uma nova identidade, uma identidade cristã, né? Uma identidade que eu estava ali passando por processos de renúncias. Isso tudo eu trazia na minha alma a obesidade. Eu não vou contar todo sobre o processo de conversão, porque posso até deixar aqui embaixo também falando um pouquinho sobre a minha conversão, mas foi o processo que o Senhor começa a lidar com as minhas feridas, com as feridas que eu tinha desde criança. E eu fui crescendo e desenvolvendo isso durante boa parte da minha história. Eu vou parar o vídeo agora e eu volto em outro momento. Voltando ao assunto dias depois, então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu culminei, né, eu desenvolvi a dependência emocional, não foi porque eu era gorda, porque eu já estava mais magra, mas havia dentro de mim muitas dores, muitas memórias, né, de tudo aquilo que eu tinha visto, daquilo que eu tinha sentido, daquilo que eu tinha ouvido desde criança, adolescente e agora na vida adulta. E a nossa criança interior, gente, ela é como se fosse uma esponjinha. Tudo que você vai vivendo ao decorrer do tempo, se você não se permite ser apertada para aquilo que é ruim sair de você, você só vai deixando que aquilo seja como fermento. Você vai ali guardando de forma silenciosa o que era o que eu vivia, né? Todas aquelas dores de forma silenciosa. Tanto que nem em oração, nem para Deus eu confessava todas as dores que eu sentia. Eu só fui começar a falar, a verbalizar o que havia dentro de mim nesse processo de oração, quando eu comecei a ter esse processo de transição com o Senhor Jesus, entre, né, a vida que eu tinha no secular para a presença de Deus, que eu sinto liberdade, dores tão fortes dentro da minha alma, que eu fui falando no desespero. E aí eu fui falando no desespero e eu sentia Deus trazendo paz, Deus me apresentando a palavra dele, eu fui sendo curada. Através do Salmo 139, que foi o Salmos assim, que Deus usou desde o meu processo ali de conversão até hoje, que é um processo de cura de complexos, de baixa autoestima. A palavra de Deus foi me curando ali, né, de toda a minha dependência emocional. A palavra do Senhor também foi me curando desses complexos de baixa autoestima e ainda está, porque se eu virar para vocês e falar assim, hoje eu já tô curada, eu estarei mentindo, é um processo. Mas eu posso adiantar que eu já não sou mais como eu era antes. Então, assim, a obesidade, ela trouxe marcas também para minha alma, que foram as feridas, que foram ocasionando os traumas, os bloqueios, as palavras de rejeição, as palavras de comparação, as minhas próprias palavras, aquilo que eu via, aquilo que eu ouvia, aquilo que eu interpretei das atitudes das pessoas. Tudo isso foi ficando aqui como se fossem post-its, né, na minha alma, no meu coração, na minha mente. E tudo aquilo me transformou nessa pessoa que se via indigna de ser amada, insegura, carente, que contribuiu para a dependência emocional. Eu não estou dizendo que a dependência emocional aconteceu porque eu era obesa. Aconteceu por causa de traumas, de bloqueios que eu fui viver na vida inteira, que me transformou, que me deu um perfil carente. E ali a gente começa a pensar que a única pessoa que vai gostar de você é aquela pessoa que tá ali, né? Que você tem interesse e ela deu o mínimo sinal de interesse. Então você agarra aquela pessoa com toda a sua força, como se ela fosse parte da sua vida. E isso, na minha história, no meu testemunho, veio por conta de toda a carência, de me sentir que eu nunca seria amada e de repente eu vejo alguém dando pequenos sinais de amor. Então isso, aquilo, aquelas migalhas, pra mim, naquele momento, pra mim era romance de novela, de filme, de Hollywood. Então a gente idolatra aquela situação como se ela fosse a única história de amor que a gente vai viver, e no fundo nem é uma história de amor. Eu tentei fazer terapias em uma outra área, em uma outra fase da minha vida, mas não deu muito bom, porque a psicóloga que me atendia, ela nós não tivemos uma boa troca, e ela seguiu uma ideologia de vida contrária à ideologia que me faz bem hoje, que é uma ideologia cristã. Então tudo aquilo que ela falava, o que me ajudava a chegar em um ponto X, não eram benéficos para minha estrutura, e foi realmente através do Senhor, através dos meus processos com Jesus no meu secreto de identidade, que eu fui gritando por socorro, que eu fui clamando ao Senhor, e ali ele foi enviando pessoas para poder me ajudar, como irmãos da igreja, como uma nova vida que eu fui submetida. Hoje eu faço terapia como uma psicanalista cristã, levo pautas relevantes ainda de marcas da obesidade
obesidade na minha vida. Então, assim, a partir desse momento que Jesus entra na minha história, eu não vou dizer pra você, Jesus me curou de um dia pro outro. Também não. Estaria mentindo também. Mas eu posso dizer pra vocês que muitas dores começaram a se tornar muito evidentes. Como se Deus fosse verbalizando elas dentro de mim e eu verbalizando pra eles, uma troca, né? Deus revela, põe luz naquela dor que ainda era uma escuridão e eu começo a confessar a Ele. Então, na proporção que Deus põe luz em uma dor da nossa alma, a gente consegue identificar que Ele tem uma dor. E eu fui vendo ao longo do caminho que toda a insegurança que eu tinha, até mesmo como profissional, era devido à obesidade, era devido ao medo de me apresentar em público, era o medo da rejeição, o medo de ser rejeitada de novo, porque eu passei a vida inteira sendo rejeitada, né? Sendo selecionada, aliás, não sendo selecionada pelas pessoas, sempre sendo secundária na vida das pessoas. O medo de ser rejeitada de novo em um relacionamento. Então é muito mais fácil você segurar aquele relacionamento que você tá, fazer de tudo para manter ele ali a você, fazer vistas grossas para as traições, porque se você mandar aquele relacionamento embora, vai ter que começar tudo de novo, e vai que a próxima pessoa não te ama, vai que você vai ser traída e rejeitada de novo. Então aceita o que você tem. Tudo isso por causa de carência, medo de tudo. Eu fazia tudo por aquela pessoa, daquele relacionamento, porque tinha aprendido desde criança que se eu fosse funcional na vida do outro, eu seria aceita, eu estaria perto daquela pessoa. E me sentindo indigna de ser amada. Tanto que depois que o relacionamento acabou, durante muitos anos, na presença de Deus já, eu ainda me via como indigna. Então, às vezes, eu ficava interessada em alguém, dentro da igreja também, eu pensava assim, não, eu não vou me abrir para essa pessoa. Se eu for apenas amiga dela, para mim já é o suficiente, porque eu vinha trazendo essas marcas de me sentir indigna de ser amada desde a obesidade, desde a minha infância, desde a adolescência, trazendo para a vida adulta. Ou seja, problemas que não foram tratados, que não foram curados, vão se tornando problemas grandes na vida da gente, na vida adulta, que vai bloqueando, impedindo a gente de florescer, de desenvolver em alguma determinada área. E tudo isso tinha as marcas da obesidade, né? Eu sei que tem muita gente que traz infinitas outras marcas, que nunca foi gordinho como eu fui, e que traz as mesmas marcas, que também desenvolveu a dependência emocional. E não estou generalizando que toda dependência emocional é gerada somente em pessoas gordinhas, porque eu já vi muitas meninas super bem decididas com os corpos delas e que nunca tiveram dependência em nenhum relacionamento. Eu realmente estou contando parte do meu testemunho. No meu caso, na minha situação, a dependência emocional, que culminou na minha vida adulta, ela tinha raízes na minha insegurança desde criança, por ser gordinha. Né? O fato de querer segurar um relacionamento, de querer lutar por ele sozinha, veio também dessa armadura que eu coloquei em mim, de tentar ser muito funcional para as pessoas e ser bem aceita. E aí, as marcas da obesidade, elas foram me acompanhando. E eu só fui me desprendendo dessas marcas na proporção que eu fui buscando no Senhor realmente as curas, que eu fui entendendo que os meus processos de emagrecimento iam além da atividade física e da alimentação, que não era só sobre emagrecer que queria resolver o meu problema, mas queria resolver o meu problema mesmo era esse cuidado de dentro para fora, porque eu cheguei no ápice de um corpo magro, né? Quando eu cheguei lá, quando eu perdi bastante quilos com a bariátrica, eu cheguei no corpo que eu gostava. Ainda não era o que eu queria por conta dos excessos de pele. Mas eu já tinha chegado num corpo que eu gostava de me ver no espelho, que eu já não tinha mais distorção de imagem tanto quanto antes do passado. Mas eu ainda não era feliz, eu ainda não era preenchida por uma felicidade que me dava satisfação em ter a minha vida, em viver a minha vida. Eu estava sempre buscando algo que eu ainda não tinha alcançado, porque tinha um buraco enorme dentro de mim que era insaciável. E esse buraco, só o Senhor que começa a preencher esse buraco negro e está até hoje me preenchendo da presença dele, dos propósitos dele, dos desígnios dele, da mudança de vida que eu vivi após a minha conversão. Então, Ju, todo mundo para ser curado da obesidade tem que se converter. Eu tô contando o meu testemunho, eu tô contando a minha história, eu tô contando que quando eu me voltei pro Senhor, eu vivi curas tremendas, mas eu também estou contando que eu faço terapia, como uma psicanalista cristã, e que tem me ajudado muito, porque a fala cura. Então, quando você verbaliza uma dor, quando você tem coragem de colocar aquilo pra fora, parece que você tira, sei lá, uns 100 quilos das suas costas, uns 100 quilos da sua alma. E aí você fica mais leve pra ser curada, pra poder falar. Gente, eu falar disso até alguns anos atrás era impossível, porque eu não conseguia verbalizar, eu não conseguia chegar pra alguém e falar assim, eu não consigo me aceitar a ser amada. Falar disso que eu tô falando aqui agora, eu gostava das pessoas e eu não tinha coragem de assumir que eu gostava delas, então eu aceitava simplesmente ser amiga delas. Isso também há pouco tempo atrás era impossível. E tudo isso só é possível por causa dessa vertente dupla de um caminho que você combina a junção do seu processo com Cristo, o seu cuidado com o seu espírito, mas também com a sua alma e também com o seu corpo. É o que eu falo aqui no canal, desse cuidado corpo, alma e espírito, desse verdadeiro equilíbrio. Então, emagrecer, reeducação alimentar, atividade física é muito importante, mas se eu não for curada, também eu vou ter um corpo lindo e maravilhoso, siliconado, cheio de cirurgias reparadoras, mas a minha alma ainda vai pirar, ainda vai latejar de dor, de dores, de bloqueios, de fracassos, de insegurança, de decepções. E o Senhor, Ele quer nos florescer de forma completa, nesse equilíbrio. Então a minha alma importa, a sua alma importa. O que você traz de marcas da obesidade não é somente os conflitos com o seu corpo, não é só sobre calçar, vestir uma roupa bonita ou calçar uma bota, como muitas vezes a gente tem vontade, né, e tem as pernas gordinhas e não consegue, mas é sobre andar de forma mais leve, é
sobre o nosso semblante ser um outro semblante, um semblante mais vistoso, mais brilhoso, mais leve. Esse também é um reflexo do cuidado com a alma. Então, buscar terapia também é muito importante. O cuidado com o espírito é esse relacionamento com o Senhor e tudo vai se conectando. O meu relacionamento com o Senhor trouxe luz para as minhas dores, na quais eu as levo hoje para a terapia. E a terapia me faz ter um processo de emagrecimento mais leve, porque tudo se conecta. E o meu processo de emagrecimento hoje também é junto com o meu processo espiritual, num caminho sozinho. Então tudo vai se conectando, corpo, alma e espírito. E eu não poderia vir aqui nessas redes sociais e falar somente do processo de emagrecimento se eu não falasse das minhas dores, se eu não falar também de quem foi o Senhor que plantou flores nas minhas dores. E uma coisa que o Senhor sempre fala comigo: filho, emagrecer é até fácil, mas e as dores que você tem dentro? Quem é que vai te curar? Quando é que você vai deixar essas dores expostas para que elas sejam curadas? Gente, dor no escuro, elas não são vistas, mas elas existem. Então, quando a gente abre o nosso coração para Jesus, Senhor, estou me rasgando aqui. Veja todas as marcas que a obesidade traz na minha vida. Eu estou contando das minhas, mas pode ser que você tenha outras. Pode ter abusos, pode ter até abusos sexuais, abusos de palavras, críticas de pessoas da sua família. Eu, graças a Deus, não tenho críticas dos meus familiares, da minha mãe, do meu pai, mas talvez você tenha. Comparação com a sua irmã, eu não tenho essa dor, mas talvez você tenha. Comparação com parente, comparação com a sua mãe, porque a sua mãe era mais magra quando da sua idade, você não era. Eu não sei quais são as suas dores, mas eu posso te dizer que o cuidado com o seu corpo, alma e espírito, precisa ser em um verdadeiro equilíbrio, e isso é florescer. E eu estou aqui para poder dizer isso, que eu tive marcas da obesidade, mas hoje o Senhor tem marcado a minha vida com marcas de flores, onde havia muita dor. Hoje Ele continua plantando flores. Eu ainda não sou casada, eu ainda não tenho uma pessoa, mas eu estou vivendo processos de cura na área sentimental. A minha área sentimental não é uma miséria como um dia foi. Hoje eu não aceito mais o que um dia eu aceitei, porque Deus nos dá devidos valores. Então eu quero me sentir bonita quando eu me olhar no espelho, mas acima de tudo, eu quero me sentir leve quando eu me olhar de dentro para fora, curada. Sabe, meninas, quando eu comecei a buscar do Senhor as curas que eu queria para me sentir digna de ser amada, com valor, não é me sentir soberba, não é me achar e querer somente pessoas assim, assim, assado, como um padrão inacessível de homem, porque eu me tornei boa demais. É sobre ser curada e estar dentro do propósito de Deus, com uma beleza humilde, com uma beleza santa, com uma beleza que adora o Senhor, vestindo roupas que glorificam a Deus. Eu não preciso, eu já falei isso no outro vídeo sobre o excesso de peles, né, que eu tenho silicone, que eu fiz a prótese, mas que isso não me torna uma pessoa vulgar, porque eu não ando mostrando aquilo que me dá autoestima, porque me dá uma segurança como mulher, não é porque eu sou uma mulher cristã que eu vou me isentar dessa beleza do corpo, porque ela é crente, não vai mostrar pra ninguém que ela não tem que ter. Não, eu gosto de me ver, eu gosto de estar segura quando eu estou vestindo uma roupa, mas isso não significa que eu vou colocar um decote lá embaixo, envergonhando o nome do meu Senhor, mas vou vestir em modéstia, glória a Deus por isso. Eu até perdi o que eu ia falar. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que nesse processo todo de corpo, alma e espírito, desse cuidado corpo, alma e espírito, que é o processo de florescimento, eu tenho vivido curas que vai em todas as áreas da minha vida. Então, eu quero me sentir bonita com o meu corpo, mas isso não vai ser uma dor, para que eu possa sair por aí usando o meu corpo como um instrumento, como um objeto, como se ele estivesse numa vitrine. É um cuidado que o próprio Deus vai cuidando da gente. Então, eu não poderia falar desse testemunho e não contar sobre essa outra parte do processo, porque senão eu estaria sendo bitolada. E eu já fui bitolada em só emagrecer, emagrecer. A minha vida girava em torno somente de emagrecer. E o Senhor falando comigo, corpo, alma e espírito, vai viver sua vida, vai cuidar da sua profissão, vai estudar, vai servir a Cristo, vai fazer missões, vai fazer evangelismo, vai trabalhar, vai conquistar suas coisas, vai ganhar dinheiro, vai ser família da sua família enquanto você emagrece. Então, não é sobre um processo bitolado, é sobre um processo que o Senhor nos ensina a ser equilibradas. E isso, para mim, é algo muito maravilhoso, porque durante toda a minha vida foi impossível viver o que eu estou vivendo hoje. Então, quando eu falo desse processo, eu estou falando de algo, gente, que eu fui alcançada pela graça de Cristo. E eu sei que aquilo que o Senhor fez na minha vida, Ele fará infinitamente mais na vida de outras pessoas. Porque eu sei que os meus traumas, diante de outras pessoas, são pequenininhos. Porque tem pessoas que realmente carregam muito peso. Mas Deus não está aqui para competir qual é o peso maior que Ele vai suportar, ou porque o seu é grande demais que Ele não consegue suportar. Ele é o nosso Pai. Então, eu queria dizer isso, que esse processo de emagrecimento é corpo, alma e espírito. Cuida da sua alma, cuida do que te faz triste, procura ajuda, terapia, intensifica os seus processos com o Senhor, leve ao Senhor os seus processos. E eu falo com muito prazer, gente, sobre a terapia também, me ajuda muito, é uma mão na minha vida, assim, sabe, me ajudando, uma mão que aplaude, vai, não desista. E a cura pela fala é você verbalizar, gente. Muitas vezes a gente fica anos em silêncio, e quando a gente fala, a gente é curada. Eu tava contando, eu acho que eu comecei a contar e não terminei, mas antes de finalizar esse vídeo eu quero contar que durante todo esse tempo, né, eu não sabia identificar. Hoje eu conto porque o Senhor trouxe luz para onde estava a raiz do meu problema. Mas durante muitos anos eu não sabia que o que tinha me feito pensar que eu era indigna de ser amada eram as brincadeiras da minha infância. Eu não tinha noção disso.
Quando eu comecei a buscar do Senhor, Deus, por que que eu tenho essa dor? Por que que eu tenho esse bloqueio, esse trauma dentro de mim? E aí o Senhor colocou na minha memória, lembra? Eu fui lembrando de algumas situações da minha infância, que os meninos ficavam brincando, e aí eu pedi ao Senhor, Deus, eu quero que o Senhor me faça viver uma cura nessa dor, pontualmente nessa situação. E uma vez orando ao Senhor de dentro do meu quarto, chorando muito, pedindo ao Senhor cura, Deus me cura, eu não quero mais levar para a próxima temporada da minha história essa dor, essa marca da obesidade na minha vida, o que a obesidade trouxe para minha história. E o Senhor me fez viver uma recordação de algumas coisas que eu tinha vivido na escola, ouvido, visto, que tinham me ferido. E eu fui levada a perdoar aqueles meninos, aquelas crianças que faziam essas coisas comigo, o bullying. Então, já mais madura, já adulta, sendo tia do Ministério Infantil, sabendo como que funciona a cabeça das crianças, muitas vezes chamando a atenção deles, eu me vi ali naquela situação, diante daquelas crianças, e eu liberei perdão para eles. E aí, quando eu liberei perdão para eles, eu senti que o Senhor estava me destrunchando para uma nova fase da minha vida, para deixar para trás aquelas palavras. Elas não tiveram mais o peso que um dia tiveram. E hoje eu consigo falar, hoje eu consigo me ver com mais valor, porque eu liberei perdão para aquelas crianças. A adulta que eu sou hoje liberou perdão para aquelas crianças, para aqueles meninos que me maltratavam. E também para aquele meu amigo, que disse que o máximo que eu conseguiria era uma pessoa bêbada, que era para poder dar uma chance para ele. E eu falei assim, ele nem é meu amigo mais, ele nem faz parte da minha vida mais. Então, as palavras dele não podem ter o peso que tem na minha vida. Eu nem sei aonde que esse ex-amigo tá, nem sinto mais carinho pela amizade dele, porque percebi que não era uma amizade saudável. Então, por que que as palavras dele vai continuar sendo tão importantes na minha história, sendo que nem ele é importante mais? Então, Senhor, leva ele, leva as memórias dele, assim como leva o peso que essas palavras desse pseudo-amigo falou e eu agarrei elas. Então, assim, Deus, ele vai submetendo a gente a processos, cada uma de nós, ele vai submetendo a processos para que essas marcas que a obesidade traga não nos mate, mas nos transforme em pessoas melhores. Mas também não é sobre ter uma carga, né? Uma máscara, na verdade, uma máscara enrijecida, uma pessoa que está sempre na defensiva. Jesus, ele quer tirar essas máscaras. E por trás dessas máscaras tem dores. Então, às vezes, os processos vão ser doloridos, para doer muito, para não doer nunca mais. E as marcas da obesidade precisam ser curadas. A gente vai lembrar que tem obesidade na nossa história, a gente vai ver foto. Gente, hoje eu vejo foto minha mais gordinha, eu não me reconheço ali. E eu não me maltrato mais, não, como que eu era feia. Eu conto com orgulho da minha história, olha como eu era. Mas eu não falo somente dos processos, olha como que eu mudei externamente. Eu falo literalmente, eu não sou mais essa pessoa das fotos. Eu mudei muito. Jesus mudou muito a minha história. Porque literalmente nem as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas limitações hoje são as mesmas. De fato, eu ainda gravo esse vídeo em maio de 2026, eu estou vivendo um reganho de peso. Então ainda tem alguns pezinhos aqui dentro de mim, tem 18 quilos a mais dentro de mim. Eu ainda estou oscilando entre obesidade 1 e obesidade 2. Ainda não estou no corpo que eu poderia chegar, mas já poder contar um testemunho de que Jesus veio cá e fez flor onde havia muita dor é muito gratificante. Eu queria muito que isso pudesse ecoar durante muitos anos aqui nas redes da internet, para poder ir de forma pontual no coração e nos ouvidos de quem realmente precisa ouvir. As marcas da obesidade foram muitas, mesmo bariatricada, elas me acompanharam, formas de bloqueios, de rejeições, de inseguranças. Mas hoje eu estou vivendo os processos de florescer corpo, alma e espírito com o Senhor, também cuidando da minha alma, da minha mente e não deixando de me cuidar fisicamente também. Mas eu quero ser uma pessoa bonita externa, mas também florida por dentro, que emane de mim paz, alegria, festa, diversão, criatividade, tudo isso de forma muito saudável na presença do Senhor Jesus. E é sobre isso esse vídeo, sobre as marcas da obesidade que o Senhor Jesus tem curado e ele pode fazer isso e ele vai fazer isso na vida de muitas outras pessoas. Então, viva os seus processos com o Senhor em um total equilíbrio, corpo, alma e espírito. Beijo, gente!